Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e estou aqui com vocês nessa caminhada sociológica, trazendo um pouquinho de alguns conhecimentos para vocês, já encaminhando vocês aí que estão no fundamental, para ir para o médio. Já estamos aí trabalhando alguns conteúdos que vão ser muito úteis para vocês, na vida de vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos ao quadro para a gente conhecer o nosso conteúdo da aula de hoje. E hoje, galerinha, a gente vai falar sobre formas de conhecimento da sociedade. Você aí já parou para se perguntar o que é o conhecimento? Ai, professora, essa pergunta é filosófica? Não, não é filosófica não. Até que é, né? Olha só, o que é o conhecimento? O que você já parou para perguntar? Para se perguntar que nós temos várias formas de conhecimento? Aquele conhecimento dos seus avós, que não é o conhecimento que é passado só na faculdade, só pela ciência, ele também é importante? Você já se perguntou que o conhecimento da sua avózinha, do seu avô, dos mais idosos, que é um tipo de conhecimento importante, também, ele contribui para a nossa sociedade? Você já parou para se perguntar? Então, é isso mesmo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é o conhecimento e as diferentes formas de conhecimento, mas focando aqui em dois, tá? Hoje são dois só, que é o senso comum. Você já se perguntou o que é conhecimento de senso comum? E o conhecimento científico. Esses são os dois que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, vamos lá, olha só. O que é conhecimento, afinal? Você já parou aí para se perguntar? Aqui, ó, olha só, o que é o conhecimento? Ele é amplo, O que é o conhecimento? Então, vamos ao conceito, que é algo importante, O conceito nos ajuda a pensar sobre... o conceito nos responde, Ele é importante para a gente raciocinar e refletir sobre aquele determinado assunto. Então, o conhecimento, ele está diretamente ligado ao homem e à sua realidade. Então, o conhecimento, ele está ligado ao homem, tudo que o homem produz em sociedade e a sua realidade, ou seja, ele não inventa, não tem como o homem inventar o conhecimento. O conhecimento está ligado com o seu dia a dia, com o cotidiano, com o que ele faz, como que ele observou, como que ele refletiu e reflete, tá? Então, o conhecimento pretende idealizar o bem-estar do ser humano. Olha só que interessante. Então, o conhecimento ele tem esse objetivo aqui, idealizar o bem-estar. O conhecimento ele traz para contribuir com algo para a nossa vida, Logo, o conhecimento advém das relações do homem com o meio. Então, vamos lá, olha só. A gente viu aí que o conhecimento, ele é do homem, ele advém do homem, isso é importante, e da sua realidade. Ou seja, o homem, a partir do seu contato com o meio, ele produz o conhecimento. E olha que interessante, a humanidade, a gente já fala logo assim, já faz logo, a humanidade, ela só chegou até onde nós chegamos por conta do conhecimento que é passado de geração para geração, para pessoa em pessoa, para grupos sociais e outros grupos sociais. Então, nós só chegamos aqui onde estamos por conta que alguém passa o conhecimento para nós. Porque senão, aluno do sexto ano, nós teríamos que recomeçar sempre, como seres humanos, Então, alguém que tocou, alguém que criou fogo, O homem criou o fogo. Alguém percebeu ali que o fogo ele serve para cozinhar os alimentos, e isso foi passando de geração em geração. Com isso, a qualidade de vida nossa melhorou demais. Melhorou muito. Alguém disse assim, olha só, não trisca no fogo, que queima.
não é verdade? O fogo queima, vai te machucar. E isso faz com que esse conhecimento, só de eu falar para o meu filho ou para vocês aqui, ó, o fogo queima, não trisca, não coloca a mão lá. Esse conhecimento já salva a vida de vocês. Já está salvando a vida de alguém. Olha só que interessante. Então, o conhecimento, ele serviu para que a humanidade continue evoluindo e para que as novas gerações não tivessem que recomeçar o tempo inteiro. Vocês já pensaram que sem o conhecimento que foi passado para nós, a gente teria que recomeçar sempre? Ou então, sempre alguém iria colocar o dedo lá no fogo ou fazer alguma coisa errada e iria morrer sem o conhecimento. E aí, com o conhecimento, o que eu faço? Não, peraí, eu não posso fazer eu não posso colocar a minha vida em perigo. Isso aqui coloca a minha vida em perigo. Mexer com isso aqui coloca a minha vida em perigo. Se eu mexer com isso aqui, eu posso morrer. Isso é conhecimento. O conhecimento, ele serve para nossas vivências cotidianas. É para isso que serve o conhecimento, gente. É para isso que tudo que é passado aqui na escola para vocês, essa é a utilidade. É fazer com que as pessoas, esses conteúdos que é passado aqui, sirva para as pessoas no dia a dia. Para que as pessoas evoluam, né, como humanidade, como pessoas, né? Então, o conhecimento passado aqui na escola, ele serve para isso, para as vivências e para a realidade de vocês. Só serve para isso. Se não servir para isso, gente, não tem utilidade. É para isso que serve, tá bom? Então, vamos ao quadro? Então, o conhecimento, ele é isso, né? Ele vem da relação do homem com o meio. Sem essa relação, não se produz conhecimento, tá? Então, podemos definir o conhecimento como toda a compreensão, olha só, presta atenção, toda a compreensão e prática. Então, é compreender e a prática também é importante, né? E prática adquiridas, cuja memória e transmissão permitem lidar bem com todas as tarefas do dia a dia. Então, o conhecimento, gente, ele serve para o nosso dia a dia, é para a nossa realidade. Não precisa eu colocar a mão no fogo para eu saber que o fogo vai me queimar. O que eu preciso? Eu preciso conhecer, ter conhecimento. Eu posso ler em um livro, que aquela planta, se eu comer ela vai me matar, ela tem veneno, ela é tóxica, ela vai me intoxicar. A minha mãe pode falar para mim, olha só, menina, não come essa planta aí não coloque isso na boca não, isso é tóxico e pode te envenenar. Isso é conhecer, isso é conhecimento. Ele trabalha com a nossa memória, com a transmissão, alguém transmite isso para nós, para que ninguém chegue lá, porque nós seres humanos, a gente só é o que a gente é em contato com o outro. Sem o contato com o meio e com os grupos sociais da qual a gente faz parte, a gente nem ser humano é. Tudo que a gente faz aqui, o sorriso é aprendido. O sorrir, o chorar, todas as ações nossas são aprendidas em sociedade, são aprendidas com o outro. Primeiro com a nossa família, né? Depois com a escola, com a sociedade da qual a gente faz parte. Então, tudo que a gente é, olha aí para você. Se olhe no espelho e reflita. Tudo que você é, você aprendeu em sociedade, aprendeu com o outro. Alguém te ensinou, alguém te passou esse conhecimento, né? Então, menino, não trisca e não coloca essa planta na boca, né? Às vezes a criança está ali e quer colocar aquela planta, que isso aí machuca, né? Isso aí pode fazer mal. Esse conhecimento que fez com que a gente sobrevivesse na Terra, que a gente sobrevivesse em sociedade, porque senão nós teríamos que recomeçar o tempo inteiro. Já pensou? Não evoluiríamos, né? Então, por conta do conhecimento, seja ele qual for, a gente não precisa recomeçar. Alguém já passou por isso e alguém nos ensinou e transmitiu esse conhecimento que serve para a nossa realidade, que serve para o nosso dia a dia. Vamos lá para a gente conhecer um pouquinho, né?
dos tipos de conhecimento, então aqui, ó, são 4 tipos de conhecimento que eu vou trabalhar com vocês. Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar esses 2 aqui, tá? Que é o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico. Então, nós vamos... o recorte são esses 2 tipos de conhecimento que nós vamos fazer aqui hoje, né? São esses 2, tá? Então, aqui, né, eu trago para vocês essa imagem para lembrar, para vocês associarem o conhecimento de senso comum aqui, ó, as pessoas, senso comum, né, ao povo aqui, ó, são as pessoas, tá? Então, esse é o conhecimento de senso comum. Vamos para o conceito? Então, desde que nascemos, aprendemos continuamente informações sobre o mundo, não é verdade? Desde que a gente nasce, a gente aprende tudo com o outro, né? Primeiro com a família, depois vem a escola, se alguém tem a religião e frequenta com a religião, né? Enfim, então, desde que a gente nasce, a gente aprende dia a dia informações sobre o mundo. Para quê? Para sobreviver nesse mundo. Sobreviver, senão a gente teria que recomeçar o tempo inteiro. Então, a convivência, né? A convivência em sociedade nos transmite o que é essencial para sobrevivermos. Nada mais que isso. Às vezes você fala, ai, mas a minha mãe briga tanto comigo para não fazer isso. Gente, ela só quer que você sobreviva. Sobreviva ali em sociedade. Que você não coloque a sua vida em risco, né? E esse conhecimento dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou de quem está ali com a gente no nosso dia a dia, é importante para isso. Para a nossa convivência em sociedade e trabalhando o que é essencial para que a gente sobreviva. Sobreviva em sociedade. Esse conhecimento fundamentado apenas na experiência ou na experiência que nos é transmitida é chamado de senso comum. Então, o conhecimento de senso comum, ele vem da experiência. Ele vem da experiência de alguém. Então, alguém vivenciou algo e ele passa para nós, para que a gente não precise recomeçar novamente. A gente não precisa recomeçar sempre, né? Então, alguém que passou por algo, olha, não nada assim não vai para lá não, que pode ter um redemoinho, você pode se afogar. Olha, cuidado quando você for andar de bicicleta assim. Olha, cuidado, não trisca nessa planta, ela é tóxica. Não, são conhecimentos advindos da experiência das pessoas. E vão passando para nós, né? Vão passando para nós, vai passando de geração em geração. Mas tem conhecimento de senso comum também, que ele vem em contraponto ao conhecimento científico, né? Já nós vamos trabalhar sobre isso. Vamos lá, vamos continuar? Então, fica isso aí, galerinha. O conhecimento de senso comum, ele vem da experiência, né? Apenas da experiência que nos é transmitida. Então, esse conhecimento é chamado de senso comum. Anota aí que isso é importante, tá? Então, olha só como que o conhecimento do senso comum é construído. Ele é construído pela observação e pelo aprendizado diante dos fenômenos do cotidiano. Então, é na observação com o cotidiano é que o conhecimento do senso comum, ele é aí construído. É alguém observando algo. Ó, isso aqui pode me machucar. Ó, isso aqui é uma solução para algo do dia a dia. É na observação. Gente, a ciência, ela se utiliza muito do senso comum. Vocês sabiam disso? Ao mesmo tempo que a ciência, ela critica o senso comum, ela também sabe que ela precisa do senso comum, do conhecimento popular, do conhecimento das pessoas, do conhecimento da experiência, advindo da experiência, né? Então, é a partir disso que a ciência, ela se fez também. Por quê? Porque as pessoas foram lá, experimentaram, e a ciência fala, olha, que coisa, né? Estão dizendo que essa planta aqui é boa para uma doença X. O pessoal lá, a população está tomando esse chá,
dessa planta aqui porque é bom para uma doença X, estão dizendo. Vamos verificar? Olha só como a ciência, ela vem na contribuição do conhecimento de senso comum, vem para contribuir. Quando ela percebe que aquela planta é importante, realmente cura uma certa doença, aí começam os estudos, aí cria-se os remédios. Vocês sabiam disso? Vem daqui, ó, da observação e do aprendizado do cotidiano. É por isso que a gente nunca pode desrespeitar os mais velhos, os nossos ancestrais, né? Os mais idosos, porque tudo que a gente aprende vem dessa experiência. Ouça aí, pare um tempinho para ouvir o seu avô, a sua avó, alguém que tem mais experiência que você, porque o aprendizado vem daí, vem dessa observação, porque eles já passaram por isso e eles vão transmitindo para nós. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir, né? Mas o conhecimento ele vem muito dessa experiência e dessa observação. Não precisa eu triscar o meu dedo lá no fogo para eu ter essa experiência, não. Eu posso ouvir, gente. Eu posso conhecer, eu posso ler um livro, eu posso ouvir os mais velhos. E aí o aprendizado vem, esse conhecimento vem a partir dessa observação e dessa experiência que as outras pessoas transmitem para nós, né? Vamos ao quadro para a gente concluir aqui o conhecimento de senso comum, que é bem tranquilo, né? Vocês viram aí? Então, ele é transmitido socialmente através do tempo, dentro de uma ou mais das coletividades. Assim, a experiência e a transmissão de conhecimentos práticos sobre a vida são características do senso comum. É o conhecimento prático, né? Alguém que já foi lá, experimentou e viu o que é e vai passando para as pessoas. E o conhecimento científico? Esse conhecimento aqui que a gente passa para vocês dentro da escola. Vocês sabiam que o que vocês aprendem na escola é conhecimento científico? Vocês sabiam disso? Então, aprende aí, que o conhecimento que você aprende dentro da escola é o conhecimento científico, é o que está comprovado, o que foi estudado, o que foi testado pela ciência. Então, o conhecimento científico é o estudo sistemático e metódico, olha que importante, sistemático e metódico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. Então, para o conhecimento estar aí nos livros que vocês têm na escola, ele foi testado várias vezes, seja ele natural, fenômenos naturais, ou seja, fenômenos sociais. Uma teoria, gente, ela tem que ser várias vezes testada para a gente poder dizer que aquela teoria é válida. Seja social, uma teoria social, no caso aqui da sociologia, seja uma teoria ligada às ciências naturais, né? Ligada à questão das doenças, à questão das plantas. Tudo isso é testado várias vezes para poder ter validade no meio científico. Esses conhecimentos que vocês estão vendo aí no livro de vocês, que vocês podem folhear, eles foram testados muitas vezes. Então, esse conhecimento é resultado da busca constante por explicações sobre os diferentes eventos que aconteceram em nosso mundo. Então, por exemplo, tem uma dúvida sobre um conhecimento de senso comum. Ah, olha, aquela população lá vamos dizer aqui, vamos chutar, lá de Porto Velho, ela come isso assim, na alimentação dela. Então, descobrindo que está colaborando para que uma doença X ajude uma doença X. O que a ciência faz? A ciência vem, faz os testes em várias populações, várias pessoas, testa, retesta, até eles chegarem a uma conclusão. Então, isso é ciência. Então, tudo que está no livro de vocês aí é ciência, tá? É que nem uma vacina. Uma vacina, para ela poder ser aceita realmente no meio científico, ter comprovação, ela tem que ser testada em muita gente mesmo. E muita gente tem que dar certo. E não é só um teste, não. São vários testes para que possa aí poder começar a vacinar a população em massa, tá bom? Então, é constante, né, esse estudo sistemático e metódico para que o resultado dessa busca constante por explicações, tá? Então, é realizado a partir da seleção de um objeto de pesquisa que é analisado por meio de um conjunto de técnicas de investigação
e procedimentos de verificação aprovados coletivamente por um grupo de profissionais da área de conhecimento em questão. Então, vai reunir todo mundo ali daquela área, vamos supor a área da saúde, vai reunir todo mundo ali, vai ser analisado por um conjunto, por um olhar técnico, vai ser ali passado por vários procedimentos até que aquele resultado ou seja favorável ou não seja, né? Então, lembre-se que o conhecimento científico, ele é testado muitas vezes, mas não é de qualquer jeito, tem a técnica específica, tem algo ali específico que vai orientar aquilo, ser ou não, né? Ser ou não ser testado sobre um olhar de uma técnica, um olhar sistemático, um método. Então, a sistematização, fazer aquilo repentinamente, e a técnica, e a metodologia. O método é importante demais no meio científico, tá? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer as nossas referências da aula de hoje. Vocês puderam ver aí, né? Aqui a diferença entre o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico, tá certo, galerinha? Eu deixei uma atividade para vocês. Espero que vocês realizem, fiquem bem e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.